João, capítulo de número 9, versículo 1, texto bem conhecido. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. Senhor Deus, nós precisamos do Senhor para compreender aquilo que o Senhor decidiu dizer. Através do teu Santo Espírito, planta a palavra no nosso coração. É tão bom sentir a tua presença, e já sentimos em meio aos louvores. De fato, como esse povo se reúne aqui para adorar ao Deus vivo, tremendo, santo e verdadeiro, quando isso faz, entroniza a presença do Senhor. Eu sei que o Senhor está na casa, eu sei que o Senhor está no meio de nós, e agora, o Deus que está no meio de nós, nós precisamos do Senhor, para que possamos compreender a tua palavra. Nós queremos sair daqui cheios da tua presença, mas também com a certeza de que o Senhor falou conosco, de que o Senhor entregou o recado a cada vida que o Senhor mesmo decidiu que deveria estar aqui dentro nessa noite. Meu Deus, os nossos ouvidos estão bem atentos, o nosso coração não tem outra coisa a fazer a não ser se render diante do Senhor quebrantado. Fala, teus filhos ouvem, em nome de Jesus, amém? Pode sentar aí. Jesus estava saindo de Jerusalém. E se digo que estava saindo, é porque houve um momento em que ele entrou lá. Jesus entra em Jerusalém no período da festa. A Bíblia não vai especificar qual festa era, mas foi lá em João capítulo 5. O fato é que a cidade estava lotada, cheia de pessoas. Não só na porta principal, que era a porta dourada, mas também na porta dos fundos, que era a porta conhecida no Novo Testamento como porta das ovelhas. No Antigo Testamento, para ser mais preciso, no livro de Neemias, conhecida como porta do gado. Naquela porta dos fundos, também haviam muitas pessoas ali aglomeradas, porque lá na porta dos fundos, próximo a essa porta, havia um tanque, chamado Tanque de Betesda. O Tanque de Betesda estava lotado de pessoas à sua volta, e todos que ali estavam esperando um certo anjo descer nas águas, agitar as águas, porque o que acontecia era o seguinte, é a Bíblia quem diz, a primeira pessoa que entrava na água, depois que o anjo agitava essa água, seria curada de qualquer enfermidade que tivesse. Então é comum as pessoas se reunirem, se agruparem, principalmente naquela época, em um lugar assim, porque aquilo que eles carregavam no corpo, a medicina já não conseguia mais resolver. Pessoas que foram abandonadas, inclusive ali, pela própria família. E a prova de que a família abandonava os seus enfermos ali, é a permanência de um homem por 38 anos naquele lugar. E ele diz que ele estava naquela situação porque não havia ninguém que o colocasse na água, quando a água era agitada pelo certo anjo. O anjo vinha, agitava a água, ele tentava pular na água, que era só a primeira pessoa que seria curada, mas ele diz que não tinha ninguém que o colocasse na água. Bom, ele não nasceu em um pé de manga, ele nasceu de um pai e de uma mãe biológico. Onde é que estavam os pais dele? Onde é que estavam os irmãos daquele homem? Onde é que estavam os amigos daquele homem? Bom, não tinha ninguém com ele. Isso é um sinal que ele foi simplesmente abandonado ali. Ele não chegou ali sozinho, alguém o deixou ali, e simplesmente o deixou. Tem gente que é assim, quando você não oferece aquilo que eles gostariam, simplesmente te abandonam. Quando percebem que você não tem nada para oferecer, simplesmente te abandonam. E para eles não importa quem você é, só importa que você não pode mais oferecer nada, que você não tem nada mais para oferecer. A família o abandonou ali. Para a família não importava quem ele era. Para a família, o principal ponto que justifica o abandono é que ele não tem mais nada a oferecer. E se não tem mais nada a oferecer, ele não tem que estar junto de nós. A gente abandona ele lá. Abandonaram um homem
E ele está nessa condição há 38 anos, coxo de ambos os pés. Jesus chega em Jerusalém, passa pela porta principal, vai para a porta dos fundos. Se vai para a porta dos fundos, também passou em frente ao templo. No templo tinha pessoas sorrindo, no templo tinha pessoas com mãos erguidas, no templo haviam pessoas dando glória a Deus. E na mesma cidade, no mesmo lugar, onde tem pessoas sorrindo, tem pessoas chorando. No mesmo lugar, onde haviam pessoas comemorando, tem pessoas chorando de dor e de sofrimento. No mesmo lugar, onde haviam pessoas que estavam bem e por isso celebravam, haviam pessoas que estavam mal e por isso choravam. O que é isso? É a tal da vida, que no mesmo lugar, onde tem gente que nessa noite, por exemplo aqui, já tem motivos para comemorar, ainda tem gente que veio aqui para chorar. Na mesma casa que tem gente que já tem testemunho para contar, tem gente aqui que não aguenta mais o sofrimento que tem passado. Esses dois povos estavam no mesmo ambiente, sendo que à beira do tanque de Betesda estavam aqueles que estavam sofrendo, na porta dos fundos. Jesus chega até lá, vai direto até o homem que está coxo há 38 anos, e faz a pergunta para ele que todos nós conhecemos: quer ficar são? Quer ficar são? Ele responde a pergunta de uma forma áspera. Ele diz: eu não tenho ninguém que me coloque na água quando a água é agitada. É como se ele estivesse dizendo para Jesus: eu não estou assim porque quero, estou assim porque ninguém me ajuda. Eu não estou assim porque escolhi estar assim, eu só estou assim porque não consigo estar diferente disso. Sempre que eu vou, vai alguém antes de mim. Ou seja, não estou assim porque quero, não estou assim por escolha minha. Isso aqui não foi algo que eu optei para mim, eu não desejei isso, eu não sonhei estar assim. Isso aqui não era um projeto para mim, não, eu nunca quis estar assim, mas só estou porque eu não tenho ninguém que me coloque na água. Jesus naquele momento olhou para ele e disse: levanta, toma o teu leito e anda. Levanta, toma o teu leito e anda. Jesus diz isso para um homem que se queixa que não tem ninguém. Ele vai dizer: eu não tenho ninguém. Aí Jesus diz para ele: levanta, toma o teu leito e anda. Ou seja, ao invés de ficar prostrado reclamando que não tem ninguém, entenda que você tem a mim. Ao invés de ficar se lamentando pelas ausências, valorize a presença. Ao invés de ficar reclamando de quem foi embora, dá glória a Deus por quem chegou. Ao invés de ficar chorando por aqueles que não estão aqui, celebra por aquele que está aqui. E isso é propício para essa noite. Como assim? Ao invés de estar se lamentando por pessoas que abandonaram você, celebra a presença daquele que está em nosso meio. Jesus está aqui. E se Jesus está aqui, já não importa quem foi. Se Jesus está aqui, já não importa quem virou as costas. Se Jesus está aqui, já não importa quem te deixou. Se Jesus está aqui, não importa quem soltou a sua mão. O que importa é que Jesus está estendendo a mão para você segurar. Ele na mesma hora, imediatamente, 38 anos com as pernas atrofiadas. Se há 38 anos ele não anda, atrofiou. Nervo, musculatura, está tudo atrofiado. Mas imediatamente ele se levantou, pegou o leito e saiu andando na presença de todos. Isso é no capítulo 5. No capítulo 6, Jesus ainda vai operar. Vai. No capítulo 7, é o último dia da festa. Jesus se coloca em pé e diz para todo mundo assim: aquele que tem sede, vem a mim e beba. No capítulo 8, Jesus vai cuidar de uma mulher que estava prestes a ser apedrejada, e ele vai liberar perdão e graça sobre ela. No capítulo 9, a gente chega ao texto que lemos. No capítulo 9, Jesus não está entrando. No capítulo 5 ele entrou. No capítulo 9 ele está saindo. E Jesus saindo, tem alguém que está nesse caminho de saída. O caminho de saída dessa cidade não era a porta dos fundos. A porta dos fundos era a porta das ovelhas. Pessoas não entravam por essa porta e nem saíam por ela. É uma porta baixinha, onde os animais que seriam sacrificados entravam. Pessoas não entravam por lá.
Então, Jesus está saindo, e com certeza não é pela porta dos fundos. Jesus está saindo pela porta que ele entrou, que é a porta da frente. E nesse caminho de saída, tem um homem jogado na beira desse caminho. Nesse caminho de saída da cidade santa, de saída de Jerusalém, tem um homem jogado lá. Aí a Bíblia vai dizer que Jesus viu um homem cego de nascença jogado ali no canto. Jesus viu, Jesus te viu aqui hoje. Um homem, para todo mundo é um mendigo, para todo mundo é um pobre coitado, para todo mundo que passa ali é um zero à esquerda, é um Zé Ninguém. Para todo mundo que passa ali é como se fizesse parte do cenário. Ele ou uma pedra ali naquele lugar, para o povo é tudo a mesma coisa. Para as pessoas que passam por ali, é um ninguém, é um nada. Mas a Bíblia diz: Jesus viu um homem. E o que isso tem a ver? Muito. Porque lá em Gênesis 1:26, a Trindade reunida vai falar assim: façamos, pois, o homem conforme a nossa imagem e segundo a nossa semelhança. Quando Deus decidiu fazer o homem, decidiu fazer a sua imagem conforme a sua semelhança. Então, quando as pessoas passam por ali e olham, as pessoas estão vendo um Zé Ninguém, um nada. Mas quando Jesus olha, Jesus vê alguém que foi criado à imagem e semelhança de Deus. É por isso que Jesus para. Por quê? Porque alguém que foi criado à imagem e semelhança de Deus não foi criado para dar errado, foi criado para dar certo. Alguém que foi criado à imagem e semelhança de Deus não foi criado para perecer, foi criado para triunfar. Alguém que foi criado à imagem e semelhança de Deus não foi criado para ser cauda, foi criado para ser cabeça. Alguém que foi criado à imagem e semelhança de Deus não foi criado para ser pisado, foi criado para pisar. Alguém que foi criado à imagem e semelhança de Deus não foi criado para estar de cabeça baixa, foi criado para estar de cabeça erguida. Alguém que foi criado à imagem e semelhança de Deus não foi criado para dar errado, foi criado para dar certo. Se eu estivesse aí, eu já estaria pegando essa palavra. Eu vou dizer de novo: alguém que foi criado à imagem e semelhança de Deus não foi criado para dar errado, mas foi criado para dar certo. É por isso que Jesus para. Por quê? Porque tem coisa ali fora do lugar. Como assim? Aquilo ali não está batendo, aquilo ali não está certo. E como não estava certo, Jesus parou para consertar. Jesus parou para consertar algumas vidas aqui hoje também. Jesus parou para consertar alguns casamentos aqui hoje. Jesus parou para consertar algumas histórias. Qual história? Aquela história dessa pessoa que passou essa porta dentro de cabeça baixa, achando que nasceu para perder, achando que nasceu para sofrer. Está errado. E Jesus parou para consertar. Jesus parou para consertar qual história? A sua história, que chegou aqui quebrado, moído, ralado, se sentindo abandonado, rejeitado, desprezado, jogado de lado, só porque não tem mais nada que as pessoas andam procurando. Jesus chegou para consertar. Por quê? Porque desvalorizaram você e valorizaram as coisas. E Jesus não está nem aí para as coisas, Jesus está aí para você. Jesus parou, viu um homem. E olha o que o texto vai dizer: viu um homem cego. Ninguém disse: tem um ceguinho ali, não. Jesus viu o homem cego, ou seja, quando ele bateu os olhos no homem, ele já sabia qual era o problema que o homem tinha. Ele já sabia o que mantinha esse homem preso àquele chão. Ele já sabia por que aquele homem estava daquele jeito. Pegou ou não? Jesus sabe por que você está do jeito que está. Jesus sabe por que você chorou hoje. Jesus sabe por que teu coração está angustiado. Jesus sabe até por que teu coração nessa hora está batendo mais acelerado. Jesus conhece a sua dor. Jesus sabe qual é o problema. Quando Jesus parou e olhou para aquele homem, ele viu esse homem, mas também viu o problema que esse homem carregava. Eu vou repetir: o problema que esse homem carregava. Quando Jesus te viu, você tentou disfarçar com a maquiagem, mas ele já viu o teu coração. Você tentou disfarçar colocando a melhor roupa que você tinha hoje lá, mas ele já viu você por dentro. Jesus sabe qual é a dor, Jesus sabe qual é a dificuldade.
mas na vida daquele homem foi fácil. É fácil identificar um cego de longe. Mas Jesus viu você que tentou disfarçar, mas não está conseguindo, porque Jesus já te viu por dentro. Jesus viu um homem cego de nascença, ou seja, Jesus sabia desde quando ele estava daquele jeito. Não precisou ninguém dizer, Jesus sabia. Você não precisa nem dizer há quanto tempo você está sofrendo. De repente você até perdeu a conta de tanto tempo que faz, mas Jesus viu. Jesus viu há quanto tempo você está lutando contra uma enfermidade. Ele conhece até as horas. Jesus sabe há quanto tempo você está tentando dar um jeito no seu casamento. Você já perdeu as contas. Jesus conhece cada segundo que você tem lutado. Jesus sabe há quanto tempo você tem um sonho de ser mãe e até hoje não conseguiu gerar. Jesus sabe há quanto tempo você luta, e pode ter certeza que cada dia que você lutou, chorou, orou, clamou, Ele também te ouviu. Agora, qual a expectativa que esse cego tinha? Nenhuma. Eu vou fazer você entender nesse texto que esse cego não tinha expectativa nenhuma, até aquele momento. Qual a expectativa que você tinha antes de Jesus chegar na sua vida? Eu não tinha nenhuma. Qual a expectativa que esse homem tinha até Jesus chegar na vida dele? Nenhuma. E por que o senhor diz que nenhuma? Porque olha onde ele estava. Ele não estava lá no tanque de Betesda. Quem tinha a esperança de ser curado, estava no tanque de Betesda. Ele nem no tanque de Betesda foi. Quem tinha a esperança de ter a vida transformada, estava lá na porta dos fundos, na porta das ovelhas, ou porta do gado, lá na beira do tanque. Ele não estava na beira desse tanque. Se ele não estava lá, é porque no fundo ele pensava o seguinte: qualquer um pode receber, mas eu não. Isso aí pode até dar certo na vida dos outros, mas na minha não dá não. Isso aí pode até acontecer com o Zequinha, mas comigo não acontece. Ele não tinha expectativa, ele não tinha esperança. Ele achava que ele nasceu daquele jeito e ia morrer daquele jeito, cego. E é por isso que ele nem lá vai. Ele não vai em busca de uma mudança. Ele só está à procura de uma esmola. Ele não crê que a vida dele possa ser algo diferente do que está sendo. Ele não tem esperança, ele não tem expectativa disso. Para ele, o amanhã vai ser idêntico ao hoje, que foi similar ao ontem. Uma grande vitória para ele seria a esmola de um dia ser um pouquinho maior do que a esmola do dia anterior. Vitória para ele seria receber umas 2 ou 3 moedas a mais. Essa seria a expectativa de um mendigo cego naquela época, que já perdeu a esperança. Só que olha o que vai acontecer. Jesus chegou. Jesus chegou, viu, conhecia a condição dele. E quando Jesus parou e olhou para ele, os discípulos disseram assim: mestre, quem pecou na casa dele para este nascer cego, ele ou os pais? Jesus olha e diz: nem ele e nem os pais dele pecaram, mas é assim, para que se cumpra nele a vontade do meu Pai. Que Jesus está dizendo o seguinte: chegou a hora do Pai mostrar o que decidiu fazer na vida desse homem. Chegou a hora da vida desse homem mudar. Chegou a hora da história desse homem ser transformada. Chegou a hora. Por quê, irmão? Entenda uma coisa: antes daquilo acontecer, como é que ele estava? Prostrado à beira do caminho, esperando uma esmola. E agora? Agora ele está prostrado à beira do caminho, esperando uma esmola, mas como ele não é surdo, ainda está ouvindo gente acusar ele. Piorou. Não é que piorou? Porque antes ele só está sentado, prostrado à beira do caminho, esperando esmola. Agora ele está prostrado à beira do caminho, esperando esmola, e ainda com discípulo dizendo que é pecado, é pecado, é pecado. Então a situação piorou. Olha que coisa. E não é que quando a coisa piora é para melhora? Estou entendendo não, apóstolo? Apóstolo, lá em casa a guerra só está piorando. Opa! Essa piora pode ser o trampolim que vai te projetar para algo maior na sua vida, para mudar a tua história. Quando parece que chega o pior momento para ele, porque agora, além de estar levando a vida que leva, ainda tem gente dizendo que é pecado. Aí Jesus olha e diz: não,
é hora de cumprir na vida dele a vontade do meu Pai. Como assim? Quando piora, é hora de Deus agir. Quando piora, é hora de Deus transformar. Quando piora, é hora de Deus te pegar pela mão e te levantar. Você está entendendo ou não? Deus deixou você chegar no seu limite, mas nesse limite não tem destruição. Nesse limite vai ter a exaltação. Ele vai mudar a tua história no limite. Jesus olha para eles e diz: ninguém pecou, nem ele nem o pai dele. Tragam ele aqui. E agora? E agora quem está falando mal, quem está apontando o dedo, quem está falando de pecado, vai ter que chegar até ele e dizer: Jesus está te chamando. Eu não sei se você já reparou na Bíblia, mas toda vez que Jesus chama alguém é para transformar. Vamos lembrar de alguns textos? Mandou chamar Bartimeu. Aí os discípulos sabiam: epa, se mandou chamar é para transformar. Aí transformou. Lembra do moço da mão mirrada dentro da sinagoga? Jesus chamou. Quando Jesus chamou, foi para curar a mão dele. Lembra da mulher encurvada também, que Lucas falou? 18 anos encurvada. Jesus chamou. Quando Jesus chamou, foi para transformar a vida dela. Você já reparou que na Bíblia, todas as vezes que Jesus chamou alguém, foi para transformar? De modo que eu creio que quem ficava ao redor de Jesus, ficava na expectativa: será que ele vai me chamar agora? Será que hoje ele me chama? Porque toda vez que ele chama alguém é para transformar a vida. Toda vez que ele chama alguém é para entregar a vitória. Aí aqueles que estão ao redor de Jesus, acusando o moço, vão ouvir Jesus dizer assim: ó, tragam ele aqui. Você imagina agora, vamos imaginar alguns nomes. Imagina o Joaquim, que está apontando o dedo para esse homem, esperando que Jesus chame ele. Só que Jesus nunca vai chamar quem está com o dedo apontado para alguém. Você entendeu, não? Jesus nunca vai chamar quem está com o dedo apontado para alguém. É por isso que Jesus não chamou nenhum deles, mas disse assim: ó, traga aquele homem aqui. Aí esses que estavam apontando o dedo vão até esse homem e diz: olha, Jesus está te chamando. Quando essa turma vai falar com ele, Jesus está te chamando, essa turma já sabia: pronto, vai mudar a vida dele hoje, vai mudar a história dele agora. Ai meu Deus, Jesus está chamando pessoas aqui hoje, eu creio. Mas é só quem não está com o dedo apontado. Quem está com o dedo apontado não vai ser chamado não. Mas quem está com a mão estendida, Jesus vai segurar na mão. Tragam ele aqui. Aí trazem ele até Jesus. Aí o que Jesus faz? Jesus cuspiu. 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 Mas não, assim não. É do jeito que ele quer, não é do jeito que você pensa. Mas assim eu não quero. Então fica sem. Mas tem que ser assim? Tem. Que sempre tem que ser do jeito que ele decidiu que tem que ser. Jesus cuspindo, fez lodo com a terra e cuspe, saliva. Você prefere que eu fale bonitinho? Saliva? Saliva. Cusparada. Jesus pegou o cuspe, a cusparada, fez lodo e foi nos olhos do cego e untou. Mandou nos 2 olhos do cego. Imagina a turma olhando agora. Todo mundo olhando sem entender nada. E você acha que eles vão entender alguma coisa com o que Jesus vai fazer com a sua vida? Você acha que eles vão entender alguma coisa? Então todo mundo olhando sem entender nada. Aí Jesus diz assim para ele: vai e lava-te no tanque de Siló, que significa o enviado. Lava-te no tanque de Siloé. Mas tanque por tanque, tinha um ali atrás, na porta dos fundos, que tinha água dentro. Se o negócio era só lavar o olho, porque a mágica vai acontecer quando o lodo sair do olho, pega uma caneca d'água, mete na testa dele, deixa cair no olho, lava, acabou. Não. Lava-te no tanque de Siloé. E onde fica o tanque de Siloé? 15 quilômetros daqui, vai lá. Jesus não mandou ninguém levar. Mas esse homem conseguiu chegar sozinho. Esse homem conseguiu chegar sozinho. Onde pessoas que estavam aparentemente melhor do que eles não chegariam. O que é isso? Esse homem era diferente.
Eu vou dizer de novo, esse sujeito era diferente. Por quê? Porque ele não ficou se lamentando. Ah, eu não vou. Ah, eu estou com as pernas doendo. Ah, mas eu estou cansado. Ah, mas meu cantinho é aqui. Ah, mas agora eu estou com o olho sujo. Eu não vou, não. Quando Jesus falou para ele, vai e lava-te no tanque de Siloé, esse homem que tinha razões para se lamentar da vida que levava, simplesmente foi na direção que Jesus mandou. Irmão, se um homem com a vida dele faz o que Jesus mandou, por que é que você que está melhor do que ele está demorando a obedecer? Ele vai sozinho e ainda é cego, mas consegue chegar. Por quê? Porque a sua vontade tem que ser grande a ponto de fazer você chegar onde Jesus já decidiu que vai te transformar. A vontade dele agora precisava entrar em ação. Ele agora precisava reagir. E por que Jesus disse isso? Por conta do comportamento anterior dele. E qual era? Sem expectativa. Prostrado ali, nem no tanque de Betesda foi. O que Jesus está dizendo para ele é o seguinte: sua vida pode ser transformada, mas para a sua vida ser transformada, você tem que se movimentar. Para a sua vida ser transformada, você tem que fazer alguma coisa. Para a sua vida ser transformada, você precisa assumir responsabilidades. Jesus podia curar ele na hora? Podia, mas Jesus queria ensinar esse homem a assumir responsabilidades. Para de querer que as pessoas façam por você. A sua vida só será transformada quando você se levantar para assumir responsabilidades. Apóstolo, mas eu não sei o que fazer. Busque uma direção de Deus, que quem quer uma direção de Deus não ficará sem a direção de Deus. Lava-te no tanque de Siloé. Ele foi. 9h13, o relógio está a meu favor, comecei agora. Ele foi, se lavou no tanque, e na hora que ele se lavou no tanque, a Bíblia diz que ele voltou vendo. Voltou? O cidadão volta agora enxergando tudo. Ele volta agora de cabeça erguida, enxergando. Aí o texto vai dizer que quando ele está chegando perto, as pessoas, os vizinhos, está na Bíblia, os vizinhos, vizinho é quem via ele todo dia. Os vizinhos e as pessoas dali olham para ele e começa um a dizer para o outro: ué, não parece com aquele nosso conhecido cego. Aí uns disseram assim, ó, parece com ele. Aí outros disseram, não pode ser. Aí ele chegou e disse, sou eu. O que é isso? O bicho está tão diferente, estão tendo dificuldade para reconhecer. É porque sempre viram ele de cabeça baixa, chorando e se lamentando. E agora? Estão vendo ele de cabeça erguida, sorrindo e dando glória a Deus. A postura mudou. Quando teve o encontro com Jesus, eu vou falar, tem gente que vai querer me matar hoje, mas... Quando ele teve o encontro com Jesus, a postura dele mudou. Quando ele teve o encontro com Jesus, a postura dele mudou. Dá uma olhadinha para quem está do seu lado agora e pergunta, você teve um encontro com Jesus? Eu vou falar. Se teve um encontro com Jesus, está igual um maracujá de gaveta ainda, por quê? Se teve um encontro com Jesus, está todo estrupiado ainda, por quê? Se teve um encontro com Jesus, vive reclamando da vida até hoje, por quê? Se teve um encontro com Jesus, está dando bom dia para cabra na rua e para a pessoa está mal educada, por quê? Se teve um encontro com Jesus, por que ainda anda de cabeça baixa? Se teve um encontro com Jesus, por que ainda está dizendo que quer morrer porque ninguém te ajuda? Ou muda, ou então ainda não teve um encontro com Jesus. Porque depois desse encontro com Jesus, o bicho volta diferente, rapaz. Tiveram dificuldade de reconhecer. Só que tinha um problema. Pergunta qual? Olha o que Jesus fez, era sábado. Complicou porque, de acordo com os fariseus de plantão, no sábado não podia fazer uma coisa dessa. Aí pegam ele, olha que coisa interessante, pegam ele, e sabe o que fizeram com ele? Pergunta o quê? Levam ele até os fariseus. Ele agora está enxergando, e pegam ele e levam ele até os fariseus. Interessante isso. Levar no tanque ninguém levou, mas levar para fariseu está levando.
Levar para ajudar ninguém leva, mas levar para tentar prejudicar está levando. Levar para fazer o bem não leva, levar para tentar fazer o mal contra ele está levando. Cuidado com quem anda levando você. Cuidado com gente que agora aparece do nada, dizendo que é para te ajudar. Nunca apareceu. Foi só ver você sorrindo que do nada apareceu. Foi só ver você de emprego novo que agora é teu amigo. Só foi ver você agora com cabelo bonito, de cabeça erguida, que agora está dizendo, estou querendo você de volta. Estranho isso, né? Complicado. Quando você estava ruim, não queria chegar perto de você. Quando você estava para baixo, fingia que nem te conhecia. Sabia que você precisava, mas não aparecia para te ajudar. Aí agora quer aparecer? Para fariseu quer levar, né? Aí quando ele chega diante dos fariseus, os fariseus perguntam assim, o que foi que sucedeu contigo? É interessante que quando essas pessoas levam ele até os fariseus, de acordo com o texto, eles vão dizer, esse é o homem do qual nós falamos. Espera aí, falou, mas não falou tudo então. Falou, mas não falou tudo, porque está sendo necessário levar ele agora para que ele fale. Tem gente que fala sobre você, mas não sabe tudo o que você viveu. Tem gente falando sobre você por aí, mas não sabe tudo o que aconteceu. Mas fica tranquilo, já já eles vão saber. Pergunta para mim, por quê? Porque eles vão ter que ouvir da sua boca. Eles vão ter que ouvir da sua boca aquilo que aconteceu. Aí ele vai abrir a boca e vai dizer, o negócio foi o seguinte, eu estava ali, sentado, prostrado, à beira do caminho, parou um homem lá, um certo Jesus, mandou me chamar, fez lodo com cuspe, misturou tudo, mandou nos meus olhos, disse que era para eu me lavar no tanque de Siloé. Eu fui até Siloé, me lavei no tanque de Siloé e voltei vendo. Eu voltei vendo. Tá, mas quem fez isso? Sei não. Sei que o nome dele é Jesus, mas eu não conheço não. Mas como que isso aconteceu? Já falei. Eu lavei os olhos e voltei vendo. Sabe o que esses homens queriam? Que ele explicasse o milagre. Você está doido se você acha que alguém vai entender o milagre quando você contar. Milagre não se explica, porque milagre não dá para entender. Só dá para entender o milagre quem viveu o milagre. Tentar explicar para o outro não adianta. Aí eles não creram. O texto vai dizer que eles começaram um bate-boca entre eles, e a fala de alguns foi assim, ó, eu não acredito que ele era cego. Olha isso. Eu não creio que esse homem era cego. É impossível. Não é possível que esse homem tenha sido cego. Sua vida vai mudar tanto, mas vai mudar tanto, que quando você contar o seu testemunho, ninguém vai acreditar que você foi aquilo lá. Vai ser uma mudança tão tremenda, mas tão tremenda, que quando você disser que fazia aquilo lá no passado, ninguém vai acreditar. Vão olhar para você e vão dizer, não pode, você não consigo te ver fazendo isso, não consigo nem imaginar você tendo uma vida dessa. Aí é a hora que você vai abrir a sua boca e vai dizer, é por isso que eu não consigo mais explicar, porque o que aconteceu com a minha vida foi milagre. Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, diga assim, Senhor, eu ainda vou abrir a minha boca e poder dizer que foi milagre. Foi o quê? Foi o quê? Foi o quê? Vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. Ele está dizendo, eu era cego, mas estão dizendo para ele, olhando para ele, estão dizendo, não acredito. Mas eu era cego, eu não acredito que você era cego. Ah, mas eu era estéril. Aí vai ver você com a criança no colo. Aí você vai dizer, eu era estéril. A pessoa vai dizer no seu nariz, eu não acredito.
Você vai dizer, mas eu era estéril. Quem me conhece sabe, eu era estéril. As pessoas vão dizer que nada, você pensou que era, mas não era não, você está com 2 nos braços agora. Como é que uma mulher que era estéril vai dar à luz a 2 crianças? É impossível. Quando você disser, eu era estéril, eu não podia gerar, vão dizer para você, eu não acredito. Quando você disser assim, ó, eu era viciado, vão olhar para você e vai dizer, eu não acredito. Quando olharem para você, quando você disser, eu era um fracassado, vão olhar para você de pé, cabeça erguida, bonitão, e vão dizer, eu não acredito. Quando você disser para alguém assim, ó, eu tinha um lar destruído, e ver você de mãos dadas com a sua esposa na beira-mar, com as crianças correndo e dizendo que te ama, vão olhar para você e vão dizer assim, ó, eu não acredito. Mas o fato é, e daí se eles não acreditam? O que importa é o que Jesus fez. No versículo 16, esses homens vão dizer assim, ó, esse tal de Jesus não é de Deus. Não é de Deus porque ele fez isso no sábado. Ou seja, eles não estavam concordando, Filipe, com o que Jesus fez. Eles estão olhando para o homem que Jesus curou e estão dizendo, nós não concordamos com isso. Esse Jesus não é de Deus porque ele fez isso no sábado. A gente não concorda com isso. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. O homem voltou a ser cego? O homem não voltou a ser cego porque eles não concordavam. Pergunta para mim por quê? Estou terminando. Porque ninguém desfaz o que Jesus fez. Ninguém desfaz o que Jesus fez. Ninguém destrói o que Jesus constrói. Ninguém derruba o que Jesus levanta. Ninguém amaldiçoa o que Jesus abençoa. Eu vou dizer de novo, ninguém desfaz o que Jesus fez. Então fica tranquilo, porque isso que Jesus vai fazer na sua vida, fofoqueiro não vai desfazer, invejoso não vai desfazer, demônio não vai desfazer. Mas apóstolo, o olho grande é muito grande. O olho grande é muito grande. Só que maior que o olho grande é alguém que se assenta em um alto e sublime trono, que olhou para você e disse, chegou a hora de mudar essa história, chegou a hora de mudar essa vida. Só quem está comigo, dá glória a Deus aí e diga, vai ser comigo isso. Ninguém vai desfazer o que Jesus está fazendo. Ei, Jesus já começou a fazer e ninguém mais vai parar ele. Ninguém vai parar o braço forte do Senhor. Ele mesmo disse, ainda antes que houvesse dia eu sou, e não há ninguém que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Até hoje não apareceu homem, não apareceu macho, não apareceu demônio que dissesse assim para ele, eu impeço. Ninguém impede o que ele faz. Essa restauração ninguém vai impedir, a libertação ninguém vai desfazer, essa transformação ninguém vai desfazer. Ele olhou para você e disse, eu vou fazer, e o que eu faço ninguém desfaz. Aleluia! Eu vou voltar para o texto para a gente terminar. Porque vai ter muita coisa que gente lá fora não vai acreditar. Quando alguém lá fora ouvir você dizendo assim, ó, meu marido estava no culto comigo hoje. Vão dizer assim, ó, eu não acredito. O quê? Aquilo? É porque está doido para pegar, né? Eu não acredito. Estava lá no canto. Difícil de acreditar, hein? Estava lá naquela igreja, lá de um povo doido que faz mau alvoroço ali na rua. Movimento de carro doido que para o trânsito, que faz barulho. Estava lá naquela igreja. Eu não acredito. Aí você fala o seguinte, irmão. Já fica com a arma dentro do bolso, que tira uma selfie daqui a pouco aqui dentro. E mostra para todo mundo a sua felicidade de estar na presença do Senhor, tendo a sua família restaurada por Ele, a sua vida transformada por Ele. Ninguém vai apagar o que Ele escreveu. Eu vou dizer de novo, ninguém vai apagar o que Ele escreveu. No Salmo 139, Davi diz, antes que eu nascesse, o Senhor já tinha a minha história escrita no teu livro, e ninguém conseguiu apagar aquilo que Deus escreveu para Davi. E olha que tentaram, os filisteus tentaram, os irmãos
irmãos de Davi tentaram, Saul tentou, mas ninguém conseguiu apagar o que Deus escreveu para Davi. Vai um recado para quem está perdendo tempo: ninguém vai conseguir apagar o que Deus escreveu para você. Essa história a gente começou a contar no capítulo 9. Repita comigo, 9. Você já reparou que tem umas histórias na Bíblia que são rapidinho, aparece? Mas essa história aqui deu tanto assunto, que ela só foi terminar no final do capítulo 10. É interessante. A história deu tanto o que falar, que foi o capítulo 9 inteiro. E o capítulo 10, Jesus continua falando com aqueles que não estavam satisfeitos, ensinando para eles, dando uma coça neles. Jesus continua até o final do capítulo 10. Sabe o que é isso? Como que era a história desse homem antes? Sem graça. Como é a história desse homem antes? Nem história tinha, né? Alguém que está caído da beira do caminho, cego de nascença, pedindo esmola. Ele nem história tinha. E agora? E agora Jesus deu a ele uma história que valia a pena ser contada. E vou dizer, a história desse sujeito deu o que falar. Apóstolo, qual o nome dele? Não sei. Que é melhor não aparecer o nome, mas ter uma história que apareça, do que aparecer o nome e a história ser fraca. Você está entendendo, irmão? Qual é o seu nome? E eu não sei o nome de todo mundo aqui, mas o que importa para mim não é saber o nome de todo mundo, é saber que Jesus está escrevendo a sua história, a história da tua família, a história do teu filho. E aquilo que Jesus escreve, ninguém pode apagar. Lá na frente, a Bíblia vai dizer que expulsaram ele dali, rapaz. Interessante. Enquanto ele era cego, ninguém botou ele para fora dali. Enquanto ele era cego, o pessoal deixava ele ali. Mas só foi o bicho vencer na vida, só foi a história dele mudar, que já não conseguiam mais olhar para ele. Aí expulsaram ele de lá. Quer dizer que conseguiam assistir a derrota dele, mas não conseguiram assistir a vitória. Você entendeu ou não? Tem gente que consegue assistir você de cabeça baixa, chorando pelos cantos, com seu casamento destruído. Tem gente que consegue estar perto de você, com você desempregado. Por quê? Porque se sente melhor do que você, porque está vendo você por baixo. Então, quando está vendo você por baixo, fica te olhando e te observando. Mas quando você dá a volta por cima, já não consegue nem olhar mais para você. Que é isso? Eles olhando ou não, a história desse homem já foi transformada e ponto. Eles gostando ou não, é essa história que ele vai viver agora. Se quer ser meu amigo, mas me vê de cabeça baixa, então não vai mais ser meu amigo. Que para ser meu amigo, vai ter que comemorar comigo, me ver de cabeça erguida. Se quer andar comigo, vai ter que se acostumar a me ver de pé e provando das bênçãos de Deus. Aleluia. Quem vai vencer? Deixa eu ver. Quem vai vencer? Quem vai vencer? Ou se convertem, ou vão passar mal com a tua vitória. Mas Jesus não vai mudar de opinião. Jesus não vai desfazer aquilo que fez. A sua vida já foi transformada e ponto. Quem crê, sai dessa cadeira e fique em pé para celebrar. Lá na frente, ele encontra com Jesus de novo. E agora ele está vendo, né? Antes ele não viu. Agora ele está vendo. Aí Jesus conversando com ele, Jesus se revela para ele. Jesus diz para ele quem é. Jesus ouviu que o tinham expulsado. Quando expulsaram ele, Jesus foi ao encontro dele. Tem hora que para encontrar Jesus, você precisa ser colocado para fora de alguns lugares. Quando expulsaram ele, Jesus foi ao encontro dele e disse: Crês tu no Filho de Deus?
Ele respondeu e disse: quem é ele, Senhor, para que nele eu creia? E Jesus lhe disse: tu já o tens visto, é aquele que fala contigo. Ele agora está olhando para Jesus, e Jesus está dizendo: eu sou o Filho de Deus. E ele disse: creio, Senhor, vírgula, e o adorou. Como que essa história começou? Alguém na beira do caminho, sem esperança, sem expectativa, cego de nascença. Como que essa história está terminando? Alguém de cabeça erguida, com a vida transformada, enxergando tudo e adorando a Jesus. Eu não sei como que o culto começou para você, mas eu sei que esse culto pode terminar com você de cabeça erguida, diante de Jesus e adorando a Ele.